Olá, bem-vindos ao canal Você Está no Ventando, aquele que sempre vos traz a verdade de volta. Eu sou Valdir Leme e nós estamos aqui para o nosso bate-papo. É um bate-papo agora muito mais tranquilo. Vocês viram que eu coloquei uma novidade no meu cenário, produzi alguma coisa e, de certa forma, houve problema na hora de eu fazer o tratamento e a transmissão para a base do YouTube. E aí o final do vídeo ele ficou sem o cenário e tal, né? Eu estou fazendo isso aqui justamente para me refazer, acertar alguns problemas do que eu fiz no último programa para permitir eu ver, é uma experiência para ver se integralmente o nosso programa vai ao ar, nossa revistinha eletrônica, com todos os recursos que eu tinha colocado e que foi fragilizado na última, vamos dizer, no upload do arquivo para publicar no YouTube, né? Pois bem, mas o que é importante nós estamos aqui de novo para uma continuidade da leitura, análise geopolítica dos fatos que estão ocorrendo. Se você estiver vindo aqui de novo, volto a insistir, pela primeira vez, faça a sua inscrição. Se não, dê o seu ok, faça os seus comentários, participe, coloque seus questionamentos e distribua para os amigos, para os conhecidos e para os inimigos também. Sogra, genro, etc. Beleza? Pois bem, vamos começar fazendo uma compreensão, tomando as informações sobre os últimos eventos, né? Começamos tentando passar informação do que está ocorrendo aqui, vizinho da gente na América Latina. A Bolívia tem vivido os últimos 6 meses, desde que elegeu o atual governo, que é de extrema-direita, tem vivido uma situação de conflagração social. Mineiros, camponeses, trabalhadores em geral, do campo e da cidade, estão envolvidos, mas principalmente os mineiros, né? Estão envolvidos num movimento social, na tentativa de mudar os aspectos da política econômica implantada pelo novo governo, que tem levado a classe trabalhadora à situação da miséria, né? Está, de certa forma, vamos dizer, paupérrima. Já não bastava a situação de pobreza que era, mas agora com inflação, com tudo que está ocorrendo socialmente na Bolívia, além do problema político em si, né, um governo de extrema-direita que está se conflagrando com os índios, com as lideranças populares, os movimentos populares da Bolívia. E, de certa forma, isso está causando uma instabilidade no continente latino-americano, né? Porque isso está servindo de visualização para os outros, né? Também houve eleição no Peru. Segundo os levantamentos, a esquerda conseguiu derrotar a direitista Fujimori por uma margem muito pequena. Portanto, o Peru continua também dividido. A situação do Peru é uma situação de divisão social mesmo, de fato, muito idêntica à que está ocorrendo no Brasil, no aspecto de politização, né? E isso, de certa forma, é uma situação de conflagração social que permite, e nós não estamos falando ainda do Brasil, o Brasil está caminhando para um processo idêntico, não é? À medida que vai se aproximando as eleições, a situação vai ficando mais complicada, inclusive porque há uma perspectiva, vamos dizer assim, uma compreensão muito realista, uma leitura muito realista, de que Gorbachev pretende intervir no processo eleitoral no Brasil, né? Já começou a meter as unhas do lado de fora. Independente das ações, vamos dizer assim, muito bobonas do Lula, né, em relação a isso. Bom,
A China visitou, né, Pyongyang e tudo mais, e continuou lá com um processo de melhoramento, de construção de relação estratégica. Eles já possuem acordo de natureza militar, de defesa e tudo, mas está caminhando para vamos dizer, um processo de ajuntamento. E isso, dentro daquela leitura que a gente faz sobre o que é o movimento de multipolaridade que o mundo está começando a caminhar, faz parte daquela primeira etapa que eu chamo de organização do caos. O China está se consolidando como uma liderança de vamos dizer, de um dos polos de poder, inclusive o mais influente, o mais poderoso, começando pelos aliados, ou seja, ele está construindo na Ásia, na sua área de influência, continente euroasiático, uma espécie de grande mercado, grande massa territorial, com unidade de posição política e poder de força militar. Né? Veja que as pessoas onde ele está organizando a aliança são todas com poder militar efetivo, que tem capacidade, que tem possibilidades de atuar convincentemente no aspecto militar, através da pressão militar. É o caso da Rússia, é o caso da Coreia do Norte, é o caso do Irã, que já está se sobressaindo como uma potência militar regional, né? E aí ele está construindo esses mecanismos. Muito importante isso. Também tivemos na Europa a manifestação da Rússia, né, sobre o aspecto da possibilidade de paz realista que ela consegue ver ali no Oriente Médio, na situação do conflito com o Irã. E ela vê, segundo porta-voz das Relações Exteriores, do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, que a Rússia não vai abdicar da posição histórica que tem de que há a responsabilidade, que é a oportunidade da construção de um Estado palestino autônomo e soberano na região ali da Palestina ocupada. Por que resolveu colocar isso no ar agora? Porque já está começando a surgir no meio dos vamos dizer, dos mequetrefes ocidentais, dos galináceos ocidentais, a discussão sobre não criar um Estado palestino, mas permitir que o povo palestino viva ali num pedaço de território que deveria ser, vamos dizer assim, construído sob soberania, sobre responsabilidade árabe, e não propriamente o Estado palestino, ou seja, transformar a Cisjordânia, quem sabe talvez até a faixa de Gaza, em pedaços de território sob responsabilidade e sobre administração, soberania árabe. É uma coisa, né, totalmente... O verdadeiro motivo por que essas guerras estão ocorrendo no Oriente Médio, por que esses conflitos existem, é justamente a situação do Estado palestino. O problema, para ser resolvido, ele tem que partir do princípio que tem que constituir um Estado palestino da mesma forma que fez com Israel. Né? Um Estado soberano, com autonomia, com responsabilidade, com possibilidade de desenvolvimento. Esse é como o problema pode ser resolvido. Não é isso? Outra coisa também pois bem, para rechaçar, para complementar nossas informações, as notícias, nós temos que o Irã derrubou na noite de ontem, na madrugada de ontem, um helicóptero Apache das forças de ocupação do Oriente Médio, ali, né, as forças de cerco do Irã estadunidense. Então o helicóptero estava rodando na área ali do Golfo Pérsico, no Estreito de Hormuz, nas proximidades da fronteira da área de soberania iraniana, e os iranianos derrubaram sem conversa. Agora já está saindo a notícia que Gorbachev resolveu retribuir esse ataque, na realidade dar uma resposta a esse ataque. Talvez as coisas vão de novo começar a engrossar, agora com os americanos. Só que o Gorbachev tem
colocado à disposição, não tem transferido para o mundo, para os meios de comunicação, a seguinte noção de que está pressionando duramente o Bibi doidão para evitar que continue fazendo seus bombardeios no Líbano para não provocar, vamos dizer assim, a resposta iraniana. Segundo as más línguas e a imprensa ocidental, principalmente a imprensa de propaganda sionista, houve uma pressão, inclusive uma ameaça de deixar Israel sozinho nessa briga com o Irã. Há inclusive relatos, não confirmados, obviamente, tal, porque isso interessa ao Bobachov e ao Bibi doidão, para não criar problema, dizer que deixou que o CENTCOM no Oriente Médio, que é o centro de administração militar ali das forças de ocupação dos Estados Unidos, deixaram passar os mísseis em direção a Israel quando do último bombardeio do Irã. Não interviu, como se quisesse dar uma lição para Israel, para o Bibi doidão, em relação ao ataque que ele fez ao Líbano, que provocou uma resposta iraniana. Mas, obviamente, a gente pode pensar o que pode ser isso, né? Nós podemos até gastar uns minutinhos fazendo análise sobre isso. O que é importante saber é que pode recrudescer os Estados Unidos. Gorbachev prometeu só uma resposta limitada, né? Ou seja, a intenção é dizer para o Irã que ele vai responder, mas não quer que o Irã devolva o tiro, suporte ali o tiro e tudo mais, faça um arremedo lá e tal, porque ele não quer, não é do interesse dele provocar um ovo esticar da guerra, não é? Pois bem, pois olha só, é certo que o problema da violência ali no Oriente Médio, a resolução dele tem que partir do princípio não é de saber se o Irã tem ou não tem, vai ou não vai usinar e enriquecer urânio a ponto de fabricar uma arma nuclear. Inclusive porque eu já disse, o Estreito de Hormuz é uma arma nuclear do Irã. A aliança que o Irã tem com China e Rússia é outra arma nuclear. A possibilidade de desenvolver o armamento nuclear domesticamente, de forma interna, né, no próprio domicílio, é uma possibilidade de conhecimento técnico, científico que interessa ao Irã. Não obrigatoriamente que ele vá desenvolver a arma, mas trabalhar, enriquecer urânio é uma coisa da soberania do Estado iraniano que ele não abre mão. Não importa, aqui não vai se discutir quantos por cento a usinagem ou o enriquecimento desse urânio. Mas a verdade é, parar totalmente de enriquecer urânio, isso não está na cogitação. Então, partindo desse princípio, a guerra não é por isso. A guerra tem outras razões. Para o império que está morrendo, tem a razão específica de continuar vivo. Para o Estado sionista, a pretensão de acabar com todo o povo palestino e tentar criar uma espécie de cinturão, de cordão, né, vamos dizer, sanitário, de segurança, para o seu processo de domínio, que é exatamente um processo, né, uma tarefa imperial. Mas olha só, mas todo esse problema ele só tem início numa coisa. E qual é essa coisa? É isso exatamente que a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia falou ontem, né, se manifestou. É o aspecto de que a saída de paz para esse movimento militar, esse movimento bélico que está ali agora, independente da morte imperial, porque vai morrer, não tem como não morrer, né? Independente da situação de segurança que precisa ser garantido para Israel, independente das riquezas do petróleo que vão ser negociados em yuan, em rublos, na moeda iraniana e tal, e alguma vez no dólar ou no euro. É uma coisa, tudo são coisas que são, vamos dizer assim, elas estão ao largo do problema principal. Porque o problema principal é garantir a pátria palestina. Este é o problema. Tudo começou porque existe um processo de massacre, de genocídio dos palestinos na região da Palestina ocupada. A realidade de não constituição de um Estado palestino desde 1948 para cá, e ter tomado o território que antes era um território integralmente palestino, esta é a razão de todo o problema.
A questão dos refugiados palestinos, o massacre, hoje já não é mais refugiado. Hoje Israel não estava se preocupando mais em colocar os palestinos de refugiado na Jordânia, no Líbano, na Síria ou em qualquer outro lugar, na Tunísia. Hoje não, o problema não é refugiar, colocar refugiados no mundo. Hoje é simplesmente dizimar, é matar palestino no momento do nascimento. Esse é, inclusive, um discurso que o sionista fez no parlamento, no parlamento israelense. Então, o problema nuclear do conflito está aí. É verdade que construir o Estado palestino não vai dar sobrevida ao império. Não vai dizer para Israel, não vai dar liberdade para Israel continuar fazendo as coisas que ele faz. Não tem nada disso. Só que a constituição do Estado palestino ela vai ter que ser feita de uma forma ou de outra. De uma forma, se resolver assinar e tratarem de um acordo de paz, de uma situação de paz permanente, onde se reconheça, se constitua tanto um Estado soberano palestino, quanto se constitua o direito tanto de Israel viver em segurança, quanto do Irã dispor da vida dele do jeito que ele quiser. Isso é uma realidade. Agora, que o império vai cair, ele cai tem outras consequências, tem outras variáveis em outros locais do mundo, não é? Independente do que ocorra no Oriente Médio, a guerra com o Irã só fez decretar a morte do petrodólar, a morte do império. Por isso estamos, nesse exato momento, num caos, vamos dizer, político, geopolítico no mundo. Que agora, nesse momento, Rússia e China estão buscando construir aliados, construir personagens importantes que abracem a mesma causa de tentar construir uma segurança conjunta para o mundo, para passar por esse período de caos que estamos vivendo agora. Nós já estamos no caos, não é? Então, o que a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse é exatamente que não tem jeito, vai ter que ser feito agora. E agora a certeza que se tem, de qualquer jeito, é que vai existir uma pátria palestina. E eu vou morrer, eu pensei que não veria isso, mas pode ser que eu estou demorando mais, estão me dando mais dias do que eu esperava que tivesse, né? Eu estou numa situação, eu estou fazendo esse programa num laboratório e tal, por isso que eu estou falando assim construindo os relatórios em vários objetos. Mas eu pensei que partiria e não viria uma pátria palestina. Se Deus quiser, se as forças do universo quiserem, pode ser que eu viva até ver vamos dizer, o início da construção, o lançamento de uma pedra fundamental de uma nação palestina para as crianças que estão ali em Gaza agora, não é? Aquela região ali da Palestina ocupada. Eu pensei que não veria, mas me dê a esperança de ver. E eu confio que o final deste conflito lance as pedras fundamentais para a construção desse Estado palestino. Para você que acompanha meu programa, eu queria que vocês participem, além de fazer comentário, além de indicar, passar para os amigos, inimigos e tudo mais. Visitem, nós temos programas publicados, né, na nossa revistinha eletrônica aqui no canal, programas em série, capítulos em série sobre o aspecto, a compreensão da situação palestina, né? É uma tentativa de leitura dos fatos que levaram ao Holocausto palestino presente. Existe um leque de 13 capítulos onde a gente trata desses eventos históricos tristes para a humanidade, né? Se você tiver oportunidade, vá lá, comente, diga do que você não concorda, pergunte o que você acha que não compreendeu direito, quais os argumentos não foram tão bem fundamentados, para que a gente possa melhorar, fazer um processo de enriquecimento do argumento. Beleza? Do mais, eu gostaria de desejar que você fique aí, veja até o final, marque a sinetinha, distribua e veja o Pueblo, ele está aí de novo, beleza? Um abraço. Lele,
papapararara, indererererere, tatatatararara, iererererere, papapararara, indererererere, tararararara, a fonte secando nem peixe nem pão, uma flor murchando, primavera já é, um canto chorando memórias de então, o sono chegando, existência efêmera e o sol poente a estender a sombra, o corpo inocente sob a alfombra. Quem te desejar, descanse em paz. Arani Kaiowá, marcando lugar, o aqui jaz. Arani Kaiowá, lele, 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 papapararara, inderererere, tatata, lara, lara, lareriri, chicundererere, patundererinda, lara, lara.